Oi, gente! Em meio a este momento tão difícil que todo mundo está enfrentando em relação ao coronavírus, a gente conta com o suporte da tecnologia para trazer para vocês um bate-papo com o presidente do Coritiba, o Samir Namur, até porque a gente sabe que os sócios coxas brancas, os torcedores em geral, têm muitas dúvidas, né, em relação a como o clube tem trabalhado neste período. A gente sabe que no dia 17 os atletas foram dispensados, mas eles seguem trabalhando em casa, com orientações dos profissionais da preparação física. Então, presidente, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa falando justamente sobre isso, né? Sobre como o clube, em geral, tem vivenciado toda essa pandemia. Bom, primeiro eu começo dando um abraço fraterno no nosso torcedor, no nosso sócio, nesse momento que certamente é de dificuldade para todos, em função do isolamento, dificuldades que são econômicas, mas que são principalmente pessoais, uma realidade com que ninguém estava acostumado. Então, vai aqui primeiro a minha solidariedade a todo torcedor e a todo sócio coxa branca. Em primeiro lugar, é bem importante dizer que o Coritiba não parou. Quando digo não parou, é porque o clube, a instituição, continua funcionando, claro, dentro de todas as restrições que foram impostas por essa realidade, seguindo todas as orientações das autoridades, principalmente das autoridades vinculadas à saúde. Então, o Coritiba hoje, na esfera administrativa, tem praticamente todos os seus funcionários em teletrabalho, então eles continuam trabalhando, continuam realizando atividades importantes para continuidade, para prosseguimento do dia a dia do clube, porém, fazendo isso em casa. Algumas obras importantes de manutenção no Couto Pereira, elas continuam, mas todo o restante do quadro administrativo do clube está em teletrabalho. Os atletas, como todos sabem, como foi amplamente divulgado, foram dispensados, eles estão hoje em casa, seguindo uma série de orientações da nossa comissão técnica, principalmente preparação física, fisioterapia, nutrição, mas claro que no caso dos atletas esse é um período muito complicado, um período que é até mais difícil que o período de férias, porque no período de férias os atletas têm acesso à academia, têm acesso a alguns tipos de treinamento. Enfim, essa é a realidade do Coritiba hoje. O clube ele não está paralisado, mas ele está certamente sujeito a uma série de restrições em função desse problema grave que a sociedade hoje vive. Como está sendo, presidente, né? O senhor falou sobre os atletas, né, que seguem em atividade, mesmo estando em casa, mas aqueles que estavam em recuperação, como que está sendo em relação a eles? Bom, essa é uma questão importante, porque os atletas contundidos, aqueles, portanto, que têm um cronograma no departamento médico, eles têm toda uma realidade específica de necessidade de tratamento das suas contusões, dos seus problemas físicos, médicos. Então, o departamento médico do Coritiba, no centro de treinamento, ele continua funcionando, claro que atendendo uma série de medidas, uma série de determinações das autoridades de saúde, mas o departamento médico continuou e continua funcionando para que os atletas possam, esses poucos atletas que estavam machucados, contundidos, eles possam ser dispensados em condições ideais de saúde. Em relação aos salários dos atletas? Bom, muito tem se falado, esse é um assunto que tem aparecido na mídia, os clubes têm debatido, e um ponto que tem aparecido é se haverá ou não redução de salário dos atletas em função da dificuldade financeira dos clubes. Não haverá uma solução coletiva que valha para todos os clubes, pelo menos hoje não há, então cada clube deverá ter a sua própria negociação com o seu grupo de atletas, e nós aqui do Coritiba já definimos que não haverá redução de salários, os atletas receberão seus salários integralmente, CLT e imagem. O Coritiba não vai pagar apenas CLT, vai pagar a imagem também. O que existe apenas hoje, em conversa com os atletas, é a questão de alguns prazos diferenciados para que, a partir do mês de abril, alguns pagamentos aconteçam, justamente em função das dificuldades que o clube pode vir a ter, né? Não são dificuldades presentes ainda.
Então, é muito importante que seja dito, no Coritiba não se praticará redução de salário, não se praticará nenhum tipo de calote ao direito de imagem dos atletas. O que nós vamos negociar e conversar com os atletas é apenas alguns prazos diferentes para pagamento, se forem necessários, dentro do nosso fluxo de caixa. Obviamente, né, que essa situação que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, ela foge, né, do nosso alcance. A gente, enfim, é uma situação externa, mas é possível, presidente, que a gente já consiga assim, prever em relação ao impacto que isso vai causar, impacto financeiro, enfim, o que isso vai ocasionar para o clube? Bom, é evidente que os impactos financeiros são grandes. Também é algo um tanto quanto lógico que quanto maior for a paralisação, quanto mais tempo ela durar, maior vai ser o impacto. Então, é difícil apresentar um cálculo, é difícil apresentar um valor. Mas algumas coisas já aconteceram quase que imediatamente a paralisação. Por exemplo, Curitiba teve patrocinador que comunicou que ia parar de fazer o pagamento dos valores por conta da paralisação dos jogos. Então, isso já aconteceu como consequência. A questão dos sócios, o Curitiba ainda não teve uma consequência grande, ainda não teve uma redução no seu quadro de sócios, o que é muito bom, o que é importante, mas à medida que a parada se estenda muito, isso pode muito bem acontecer. O mês de abril provavelmente vai ser um mês em que nós já vamos verificar alguma redução, então isso também é um prejuízo. O prejuízo de bilheteria, então, Curitiba jogava o Campeonato Paranaense com jogos deficitários, um campeonato que é deficitário, e aí o único jogo em que se consegue fazer alguma receita, em que se tem renda, foi um jogo com portões fechados. Então, nós podemos aí calcular um prejuízo aí em torno de 400, 500 mil reais só com o Atletiba de portões fechados. Mas é claro que a principal questão ela gira em torno dos contratos de TV. A receita de TV ela é a principal receita financeira dos clubes. Então, se os contratos de TV forem afetados, aí sim, efetivamente, os clubes, incluindo o Curitiba, vão ter grandes prejuízos. E aí, então, é importante que seja dito, a questão dos contratos de TV ela está diretamente relacionada ao que vai acontecer com o calendário. Quais vão ser as alterações de calendário, eventuais alterações de datas, de regulamento, principalmente no Campeonato Brasileiro. A posição do Curitiba já é uma posição muito clara, de que o regulamento do Campeonato Brasileiro não pode mudar, que as 38 rodadas e os pontos corridos, eles são, enfim, são inegociáveis, e isso é muito claro para a TV também. Justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar, presidente, né? O senhor falou sobre o Campeonato Brasileiro, mas em relação ao Campeonato Paranaense, né? O nosso último jogo foi no dia 15 contra o Atlético, um resultado muito positivo para o Coxa, né? 4-0, e aí houve a paralisação do campeonato. Qual que é a postura, qual que é a posição do clube em relação à continuação dessa competição? Exatamente na linha do que eu afirmei ali há pouco. A discussão principal hoje, a discussão de fundo, fundamental e urgente que deve ser feita, já deveria ter sido iniciada, é uma discussão sobre calendário. O que é que vai acontecer com o calendário como um todo? Quantas e quais, principalmente, vão ser as datas do Campeonato Brasileiro? Quando é que ele pode, eventualmente, começar? Quando é que ele vai terminar? E aí, como consequência, vem uma discussão se existem ou não datas para nós retornarmos ao Campeonato Paranaense. A posição do Curitiba é uma posição muito clara de que um eventual retorno do Campeonato Paranaense não pode prejudicar o calendário das competições mais importantes, no nosso caso, o Campeonato Brasileiro, que é a competição que nós vamos disputar. Agora, se tivermos data, se o calendário assim permitir, por exemplo, porque não vai ter Copa América mais, por exemplo, porque as eliminatórias foram passadas só para o ano de 2021. Então, se houver calendário para o retorno do Campeonato Paranaense, é evidente que o Curitiba quer que o Campeonato Paranaense retorne para que ele seja disputado e decidido dentro do campo. Alguns aí falaram, eventualmente, de que a classificação atual do campeonato fosse válida para que o campeonato fosse encerrado. Enfim, o Curitiba em primeiro, o Cascavel em segundo, etc.
O Coritiba, num primeiro momento, não concorda com essa medida, não vê ela como a medida mais indicada, a não ser que, em um segundo momento, o Campeonato Paranaense não retorne. Então, se houver data, se for possível, é claro que o Paranaense tem que retornar e ser finalizado. E enquanto, então, não são definidas, né, as datas dos próximos jogos, das competições, muitos clubes brasileiros têm cedido, né, sua estrutura, o seu estádio, o seu CT, para ajudar realmente os órgãos competentes no combate realmente ao coronavírus. Em relação ao Couto Pereira, ao CT, o que o Coritiba assim, tem em relação a isso? Está disponibilizando suas estruturas? Na semana passada, desde o início da paralisação, nós vimos aí muitas notícias na mídia, de um modo geral, de clubes cedendo os seus estádios, cedendo os seus centros de treinamento, se falando que eles iam virar hospitais. E nós, do Coritiba, num primeiro momento, até vimos isso com uma espécie, digamos assim, de aversão, no sentido de que entendemos que o momento não seria um momento para se fazer publicidade, para se fazer propaganda de uma eventual ajuda num momento de dificuldade em que toda a sociedade, não só os clubes, estão envolvidos. Independente disso, é claro que o patrimônio do Coritiba, o Couto Pereira, o CT Baía Ardosna sempre estiveram à disposição para o que quer que as autoridades entendam que seja necessário. O Coritiba enviou ofícios à prefeitura, ao governo do estado, colocando o seu patrimônio à disposição. Mais especificamente, o Coritiba tem uma conversa com o Hospital das Clínicas, que fica situado ali muito próximo do Couto Pereira, para que os profissionais que estão trabalhando no HC utilizem o alojamento das categorias de base como seus próprios alojamentos nesse período. Enfim, o patrimônio do Coritiba está à disposição. Nós só não vamos ficar fazendo marketing, ficar fazendo propaganda disso, porque entendemos que não é adequado no momento. Eu te agradeço, então, presidente, por essa conversa, né? Acho que a gente pode esclarecer alguns pontos bem importantes aí para o torcedor. E a gente pode aproveitar também este momento, né, para pedir que os torcedores sigam as orientações dos órgãos competentes, continuem se cuidando, para que mais rápido possível tudo possa voltar ao normal, a gente possa voltar com os jogos. É isso, eu também agradeço, enfim, a todos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Deixo mais uma vez um abraço ao torcedor do Coritiba, mas também a todos os torcedores de todos os clubes, na esperança de que, primeiro, as orientações das autoridades de saúde sejam sempre seguidas, e segundo, que esse período de tempo aí, que é um período de exceção, seja o mais rápido possível e que logo todos nós possamos voltar à normalidade. Um abraço a todos.